Olá pessoal, nós vamos para a nossa quinta aula, a primeira aula do nosso segundo encontro. Vamos falar um pouquinho sobre riscos biológicos. Então, são considerados riscos biológicos aqueles agentes tais como vírus, bactérias, parasitas, fungos, ácaros e protozoários. Vamos ver um pouco mais na frente sobre cada um deles, um resumo básico sobre eles, viu? Estes riscos podem ocorrer por meio de micro-organismos que, em contato com o homem, possibilitam desencadear algumas ou inúmeras doenças. No ambiente de trabalho, normal, natural, qualquer ambiente de trabalho, já favorece o ser humano a ter contato com esses agentes para esses riscos biológicos. Mas tem algumas profissões, algumas áreas de trabalho que favorecem maior contato e maior risco, como no caso de indústria de alimentos, hospitais, limpeza pública, laboratórios. Aí, tanto o laboratório em si, como aqueles indivíduos que coletam lixos de laboratórios. Então, são ambientes onde favorecem, cozinhas industriais, são ambientes que favorecem um contato maior com esses riscos biológicos. Muitos micro-organismos são diferentes quanto à sua forma e função, porém são semelhantes em técnicas de estudo. Assim como distinção primária, a gente foi estabelecida uma estrutura celular primária para estudar esses micro-organismos. Nós temos micro-organismos que são taxados como os procariotes, anterior ao núcleo, são as bactérias e arques. Suas células não têm estruturas internas revestidas por membranas. E as eucarióticas, núcleo verdadeiro, como algas, fungos e protozoários. Suas células contêm núcleo revestido por membrana, como em outras estruturas revestidas por essa membrana. E os vírus, como os vírus que são acelulares e não são células. Então os vírus eles são acelulares, mas não são células. Acelular se diz que não são células. Seus ácidos nucleicos são envolvidos por uma película geralmente feita por proteína, de proteína. Bactérias. São micro-organismos que se reproduzem por divisão binária, ou seja, uma simples divisão da célula em duas partes, após a formação de uma membrana divisória e da parede celular. Todas as bactérias são procariotas. Aqui está uma estrutura da representação esquemática da bactéria. Nós não vamos nos aprofundar nelas a respeito de estrutura sobre ribossomos, nucleóide, membrana plasmática, citoplasma, parede celular. A gente não vai se aprofundar histologicamente a fundo sobre a estrutura desses riscos biológicos. Porém, é importante a gente saber mencionar e saber uma estrutura de uma bactéria, ver como é. Todas as células bacterianas têm um revestimento externo chamado de envelope, sendo que algumas espécies têm estruturas adicionais, como cápsula e apêndice, que se estendem além deste envelope. No citoplasma localiza o DNA da célula, bem como a maquinaria metabólica. Os três grupos mais importantes de bactérias são as gram-positivas, gram-negativas e os microplasmas, que diferem no número de camadas dos seus envelopes. Então, nós temos as grãs negativas, que possuem 3 camadas, as grãs positivas não possuem membranas externas, e os microplasmas que não têm membrana externa nem parede celular. Então, nós temos as 3 classificações. As culturas microbianas, na maioria das vezes, passam por 4 fases durante seu ciclo de crescimento. Então, nós temos 4 fases durante o ciclo de crescimento das culturas microbianas, que é a latência, exponencial, estacionária e declínio. A latência é quando elas se preparam para crescer. A exponencial é quando o número de células dobra em intervalos regulares. A estacionária é quando cessa o crescimento e o declínio é quando diminui o número de células vivas. Então, nós temos 4 fases do ciclo do crescimento das culturas microbianas. A gente tem que saber também um pouco sobre a estrutura. Depende da estrutura daquela bactéria, ela vai receber
depende da sua morfologia, ela vai receber uma nomenclatura. Pode acompanhar na imagem, ó, como cocos, esporos bacterianos, bactérias flageladas, streptococcus, diplococos, vibrões, espirelos, estafilococos e os bacilos. Então, essas normalmente são a estrutura morfológica da morfologia das bactérias e seus nomes, que elas são recebidos de acordo com sua estrutura. Para que ocorra o crescimento bacteriano, é necessário que exista a atmosfera. Existe a atmosfera, né? Temos aquelas bactérias aeróbia, anaeróbia e aeróbia facultativa. E nós temos exigências nutritivas, como a atividade bioquímica metabólica, patogenicidade, sequência de aminoácidos das proteínas e a sua composição genética. Vírus. Os vírus são caracterizados como os menores agentes infecciosos, possuem DNA ou RNA, além de cápsulas de proteínas. São inertes no ambiente extracelular. A unidade infecciosa do vírus, né, é o vírion, e parasita os micro-organismos, animais e plantas. Os vírus são divididos em grandes grupos, denominados famílias, com base na morfologia do vírion, a estrutura do genoma e estratégia de replicação. O nome das famílias dos vírus tem seu sufixo veridae, né? Dentro de cada família, as subdivisões são denominadas de acordo com os gêneros e baseiam geralmente na diferença físico-química ou sorológica dos vírus. Os nomes dos gêneros têm seu sufixo vírus. Aí nós temos aqui a influenza, adenovírus, coronavírus, o ebola, entendeu? Mas a gente não vai se aprofundar a essa estrutura, a nomenclatura dos vírus. Aqui está a representação esquemática do vírus, né? Como é a sua estrutura normalmente. RNA viral, proteína M1, hemoglutinina. Então nós não vamos aprofundar também essa histologia do vírus. Os vírus são classificados de acordo com a morfologia do vírion, as propriedades físico-químicas, as propriedades do genoma do vírus, as propriedades das proteínas virais, a organização e replicação do genoma, as propriedades antigênicas e as propriedades biológicas. Então, de acordo com isso, a gente vai classificar o vírus de acordo com essas etapas. Fungos. A micologia é o estudo dos fungos e as infecções fúngicas são conhecidas como micoses. Os fungos patogênicos são, em sua maioria, exógenos, né? A água, os sólidos e os resíduos orgânicos são seus habitats naturais. As micoses de maior incidência, como a candidíase e a dermatofitose, são causadas por fungos, que fazem parte da microbiota normal e estão altamente adaptados à sua sobrevida no hospedeiro humano. Então, nós temos talvez essa microbiota normal, ou estão altamente adaptadas à sobrevida dentro do ser humano, e ela pode se desencadear uma doença, né, ou uma candidíase, uma dermatofitose, caso ela cresça, desenvolva mais do que normalmente desenvolveria, né? A parede celular dos fungos contém uma substância chamada quitina. Muitos fungos são unicelulares durante alguma fase do seu ciclo de vida, como as leveduras. Outros crescem com filamentos chamados ínfas, que se entrelaçam para formar uma massa chamada micélio. Os fungos são eucarióticos. Vamos ver as classificações dos fungos verdadeiros, né? Cogumelos. Os cogumelos são base de homicetos, são uma classe de fungos verdadeiros formados por um esqueleto de fitas ou filamentos, que é o micélio, que cresce no solo ou em um toco em apodrecimento, sendo que o seu corpo frutífero, né, o cogumelo em si, é quem forma e libera os esporos. Um esporo é muito semelhante a uma semente de planta que germina num novo organismo. Muitos cogumelos são deliciosos, né, são comestíveis, mas alguns que lembram os comestíveis são extremamente tóxicos, causando danos permanentes ao cérebro ou mesmo morte de quem os consome. Aqui está uma estrutura esquemática do cogumelo. Mofo corresponde a fungos frequentemente vistos na água, no solo ou em alimentos. Cresce sob forma de filamentos ou ínfas que formam o micélio do mofo. Reprodução em forma de esporos sexuados ou assexuados nas ínfas reprodutivas. A importância do comércio dos mofos tem aumentado muito.
Eles são a principal fonte de antibiótico. Muitos desses medicamentos são desenvolvidos através do cultivo do solo, conseguindo assim o crescimento e isolamento de alguns fungos que inibem o crescimento de bactérias, e também é usado para a produção de enzimas. Vale ressaltar que os mofos também são nocivos para o ser humano, alguns deles são nocivos. Leveduras são ascomicetos, deuteromicetos unicelulares, microscópios eucarióticos semicélio, né? Em geral se reproduzem por brotamento, mas ocasionalmente pode se reproduzir por formação de esporos. Algumas leveduras são patógenos para o homem, né? A Candida albicans é uma das mais frequentes leveduras isoladas da espécie clínica humana. Então, na estrutura, né, a representação da levedura, além da imagem anterior. Dimorfismo. Dimorfismo é um pequeno número de fungos, normalmente patogênicos, pode variar ou como mofo ou como levedura, depende das suas condições de cultivo, né? Quando eles estão isolados em temperatura corporal, mais ou menos 37 graus, eles aparecem como leveduras unicelulares, que são os parasitas. Se crescem em ambiente normal, 25 graus, e são isolados do solo ou em poeira, eles crescem em forma de suprefíticos ou como mofos, que possuem suas hifas e esporos. Então, o dimorfismo, né? Ele pode desenvolver de duas maneiras. Temperatura ambiente vai vir mais como mofo, e em temperatura corporal, 37 graus, pode se tornar leveduras, e aí ele vai ser como se fosse um parasita unicelular. Vermes. Pode dizer que em relação à organização fisiológica dos vermes adultos, estes eumintos são hermafroditas. Então, né, hermafroditas você sabe o que é. Dotado de simetria bilateral, corpo em geral achatado e dorsoventralmente, alongado e tem um aspecto mais ou menos foliaceus. Outras vezes são poriformes, longos e delgados. O tamanho dos vermes vai variar de 1 milímetro até vários centímetros de comprimento. Os vermes, né, são parasitas também no ser humano e outros animais. Eles possuem um ciclo simples, onde pode vir do animal para o homem através do consumo deste animal, ou do homem para o animal através dos seus ovos, né, dos seus ovos que eles são liberados, que vão novamente voltar para o homem. Então aqui temos a representação do ciclo desses eumintos e seu desenvolvimento, né, seu ciclo de vida. Protozoários são classificados como organismos unicelulares, sendo algum deles parasitas dos vertebrados. Seu ciclo vital é complexo, necessitando de alguns casos de vários hospedeiros para completar o seu desenvolvimento. A transição de um hospedeiro a outro geralmente é feita através de insetos. Os protozoários, embora microscópicos, são maiores que as bactérias e possuem uma estrutura celular mais evoluída que elas. Por exemplo, as amebas, causadoras de disenteria, né, a amebiana, pertencem a este grupo. Elas são bem maiores que as bactérias e têm uma estrutura mais evoluída. Os protozoários não são afetados normalmente por antibióticos, que em concentrações seriam letais para as bactérias. Eles têm uma resistência um pouco maior a antibiótico. Alguns, né, como agentes causadores da malária, apresentam um ciclo de vida bastante complexo. Algumas doenças provocadas pelos protozoários são como as doenças de Chagas, toxoplasmose, amebismo, malária, giardíase, leishmaniose. Então, essas são doenças causadas pelos protozoários. Aqui está a representação do ciclo de vida de um protozoário. Você pode ver que é bastante complexo, vindo do solo para animais menores, depois para animais maiores, vindo até o homem, ou passando do alimento, passando para o homem. Então, são ciclos bem complexos, né? Mas não é tão difícil assim da gente conseguir entender. Vale ressaltar que muitos protozoários conseguem sim passar da mãe para o feto. Ácaros. Os ácaros são antrópodes que constituem um grupo natural de animais nas suas formas convergentes e diversas origens filogenéticas. Algumas espécies são endoparasitas, outras não penetram no corpo. Podem causar efeitos adversos por meio de toxinas inoculadas, né?
Os artrópodes mais comuns, como piolho e pulgas e os próprios ácaros, infestam os seres humanos e atuam como vetores para outros patógenos, né? Como causadores de tifo e de peste. Então, os ácaros, né? Estamos estudando ácaros, eles podem transmitir outras doenças que não pertencem a ele, eles são vetores. Então, ele não produz essa doença, ele não transmite essa doença naturalmente, mas ele pode acabar transmitindo essa doença, né? Ele vai ser o vetor dessa outra doença para aquele indivíduo. Considera os ácaros inofensivos para a maioria das pessoas, porém indivíduos alérgicos podem sofrer reações de hipersensibilidade imunológica contra estes micro-organismos ou seus dejetos, que se manifestam por múltiplos quadros clínicos. Então, muitas espécies de ácaros se alimentam de restos de pele humana ou de casca de animais e convivem muito bem em nossos ambientes, sendo chamados de ácaros da poeira doméstica. Algumas doenças desencadeadas pelos ácaros podem ser conjuntivite, escabiose, dermatite atópica, alergias respiratórias e entre outros. Então, a imagem de uma conjuntivite. Dermatoses ocupacionais nós vamos ver no nosso próximo vídeo. Qualquer dúvida pode entrar em contato comigo através dos nossos fóruns ou contato via WhatsApp.